Sejam bem-vindos. Comunicação é poder. Então, continuando o nosso bate-papo sobre vendas, eu trago hoje uma especialista em comunicação humana. Adriane Esteves fez o mestrado dela em distúrbios da comunicação, o doutorado em linguística e é uma facilitadora das relações humanas através da comunicação. E hoje vai compartilhar um pouco da experiência dela conosco, da sua vivência no mercado corporativo, dentro da área de vendas. Como é que nós podemos utilizar o poder da comunicação em vendas? Adriana, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui hoje nesse bate-papo nosso. Comunicação é poder em vendas. Oi, Lu, boa tarde. Eu queria agradecer primeiramente o convite. É um prazer estar aqui hoje conversando com você, com todos que nos estão assistindo nesse dia maravilhoso. Vendas é um assunto bastante interessante, é um assunto que eu gosto muito, porque na verdade a vendas ela não está só no ambiente corporativo, a vendas está no nosso dia a dia. Então vai ser um bate-papo muito gostoso da gente falar um pouquinho hoje. E começando esse bate-papo, dentro desse novo normal, nós falamos muito sobre a importância da empatia. E eu queria que você nos explicasse como nós podemos utilizar esse dom da comunicação, a capacidade comunicacional na questão de sermos empáticos. Qual é a diferença entre ser empático e ser simpático? Claro, Lu. Primeira questão importante é assim, a questão da simpatia, ela move um distanciamento. E a empatia, ela traz conexão. Por quê? O empático, ele vai na direção do outro, ele se interessa pelo outro, ele mobiliza o outro. Tudo que envolve interesses, valores, desperta o conhecimento do outro, o empático se interessa. Então, a comunicação empática, ela é interessante porque ela vai sempre se esvaziar de si, então acalmo minha mente, deixo ela tranquila, esvazio e vou pensar tudo que esse outro precisa para eu conseguir atender a necessidade dele. Então essa é uma comunicação empática. O simpático ao contrário, por quê? Primeiro, ele está centrado nele, então ele procura pessoas que tenham os mesmos interesses e valores parecidos com o dele, que ele tenha afinidade para ele poder se aproximar. Quem não tem afinidade, ele se distancia. Então, por isso que o simpático não é muito interessante, principalmente numa situação de vendas. Porque, primeiro, se alguém trouxer um problema, o simpático vai distanciar. Segundo, o simpático não ativa a escuta, ele gosta muito de falar. Então, ele move um distanciamento. O empático não, ele centra no outro e aproxima o outro. Conecta. Você falou de uma coisa muito importante, que são as conexões nas vendas. E como nós podemos fazer isso utilizando a empatia, utilizando esse dom de genuinamente estarmos no lugar de outra pessoa, nos colocarmos à disposição, interessados em outra pessoa, praticando os recursos da comunicação, da linguagem verbal, não verbal, e você trouxe um terceiro ponto, que é o recurso vocal também. Bastante interessante, Lu. A minha experiência mostra, principalmente nesses trabalhos que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo e aprendendo, trabalhando também, que isso é bastante importante, que todos esses recursos, o vendedor ele tem que estar alinhado, esses três recursos juntos, o vocal, o não verbal e o verbal. Quando eles estão harmonizados e coerentes, eles conseguem conectar esse cliente. Por quê? O cliente, ele vai mostrar para o cliente que ele tem conhecimento sobre o assunto, o verbal. Ele vai usar todas essas características do não verbal, que é o quê? Expressão facial, o corpo, a postura, o olhar, mostrar para o cliente que ele está naquele momento presente. E principalmente usar o recurso vocal, que é um tom totalmente harmonioso, indo na direção do cliente, se mostrando que ele está interessado em atender toda e qualquer necessidade que o cliente vier a trazer para ele. Por quê? Nesse processo de venda, é mais que venda, é um relacionamento no qual o vendedor está trazendo para o cliente a marca da empresa, a missão e os valores da empresa. Então, nesse processo de relacionamento, todas essas características desses três grupos de recursos, eles são importantíssimos para conectar vendedor e cliente. Nós falamos até agora da importância da empatia, da escuta ativa, da utilização dos recursos da comunicação não verbal, verbal e da comunicação vocal.
Como é que nós usamos isso no dia a dia dentro da área comercial? E tem uma questão que sempre aflige todos os vendedores, todas as pessoas da área comercial, que é como utilizar a técnica de comunicação para contornar objeções nos momentos das negociações. Que dicas você pode contribuir conosco com relação a isso? Ah, muito legal, Lu. Primeira questão importante, você falou da escuta ativa, né? Quando ele estiver nesse relacionamento no processo de venda, ele precisa diferenciar que ouvir é uma habilidade fisiológica, todos nós temos. A escuta é um ato comportamental que significa prestar atenção no que o outro diz. Isso é extremamente importante nesse processo negocial e de objeção, porque se ele utilizar essa escuta ativa, ele já vai captar aquilo que o cliente está trazendo de objeção. Primeiro, entender que objeção não é rejeição, porque todos nós, seres humanos, temos dificuldade de lidar com rejeição. Se o vendedor entender que rejeição não é objeção, pois objeção é obstáculo. E todo obstáculo requer solução de um problema, que é a empatia. Então, ele prestou atenção, viu qual é o problema, ele trouxe uma solução, resolveu. Porque ele se colocou no lugar do cliente, se distanciou de uma questão pessoal, porque ele compreendeu que não é objeção, fez um mapeamento mental, pensando quais são todas as dúvidas que o cliente tem, que ele compreendeu, que ele não compreendeu. Ele vai mostrar sempre nesse momento de objeção, é fundamental, Lu, uma experiência mostra muito isso, usar o tom de voz harmonioso, principalmente nessa situação, se mostrar presente, olhar no olho desse cliente e mostrar todas as características do produto, isso é importantíssimo. O que esse produto se diferencia dos outros no mercado e trazendo soluções para conseguir resolver esse problema do cliente. Feito isso, a venda vai ser um processo natural e, como você mesmo trouxe, genuíno. Porque o vendedor, ele se preocupou não com a venda, porque a venda foi consequência. Ele se preocupou em solucionar o problema do cliente, trazendo todas as missões, valores e a marca da empresa. E aí ele fecha com uma comunicação poderosa naquela situação de venda. Excelente! Pessoal, vendas é isso. Vendas é relacionamento. É um relacionamento sólido de longo prazo. Não é uma relação de curto prazo. É praticar a escuta ativa, é se interessar genuinamente pelo seu cliente, pesquisar, planejar, conhecer o seu produto e o seu serviço como ninguém, para que você possa mostrar os seus diferenciais competitivos para o mercado. Adriana, foi um prazer estar com você e, por favor, as dúvidas que vocês tiverem, nos sigam nas nossas mídias sociais, nos enviem, porque comunicação é poder. Nós falaremos em outros momentos com vocês sobre a comunicação entre pais e filhos, neste novo normal, neste momento todo de transformação, entre gestores e seus times e as suas equipes que estão em home office. Comunicação é poder nos eventos online e tem muito mais para vocês. Adriana, super obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Um grande beijo. Eu que agradeço. Um beijo, até mais, gente.